primeiro daquele livro que a gente lançou no passado, Cartas entre Amigos, né, sobre medos contemporâneos, quando a gente teve a ideia das cartas, o sentido da carta tem um sentido muito poético. As pessoas que escreviam cartas, que era a forma mais carinhosa com que uma notícia chegava. E a espera da carta, esperar receber a carta de alguém, esperar o carteiro chegar, trazendo a notícia, né, que a gente esperava do que a outra pessoa estava fazendo, para que a gente possa construir uma vida mais bonita, para que de fato, né, cheios de amor, nós possamos ser vencedores. Vamos ouvir o Padre Fábio. Boa noite, prazer imenso estar aqui, lugar bonito, né? Conhecer, a oportunidade de estar em Santos, com meu amigo Gabriel Chalita. Como ele já dizia, o livro foi uma experiência muito feliz, uma oportunidade boa de poder refletir algumas questões que são muito pertinentes, sobretudo com o meu discurso. Eu, como um homem que trabalha o tempo todo com discurso religioso, eu tenho consciência que o principal objetivo de toda a construção do discurso religioso nem é tanto responder às questões que a vida nos apresenta. Religião combina muito mais com mistério do que com qualquer outra coisa, né? Nem é tanto a necessidade de responder às perguntas que nos fazem, mas quem sabe apresentar alguma possibilidade de conviver com a pergunta. Esta indignação natural que nasce de não sabermos compreender o que nos ocorre. Isso é tão profundo, minha gente, porque não passa pela dinâmica dos acontecimentos só, mas passa sobretudo pela interpretação que nós fazemos dos acontecimentos. Eu particularmente acredito que todo o processo de cura que o humano precisa passa pela libertação que ele vive das prisões que estão presentes na maneira como ele interpreta o mundo. Porque a vida é igual em todos os lugares. Não pense você que você é um privilegiado por ter os problemas que você tem, ou por ter as possibilidades que você tem. A vida é igual em todo canto. O cotidiano, ele é igual em todos os lugares do mundo. Pode mudar a configuração do cotidiano, mas a trama da existência é a mesma em todos os lugares. Eu lido o tempo todo com pessoas que perdem. É o que eu mais escuto. Geralmente ninguém procura o padre para contar muita alegria, né? Né, padre? A gente tem muito acesso ao que faz sofrer as pessoas. E é natural que a gente se transforme em alguém que tenha mais possibilidade de compreender o sofrimento humano, porque nós o tocamos nas mais diversas formas. Talvez você não tenha a possibilidade de ouvir tanta dor como eu tenho. E eu não posso deixar isso passar por mim de qualquer jeito. A minha literatura nasce disso. Eu gosto de compreender a minha arte como uma maneira de fazer justiça aos sofrimentos do mundo. Porque quando passa por mim, eu quero que ele me transforme, eu quero que ele faça alguma coisa comigo. A vítima, ela já decidiu que ela não tem recurso, né? Ela já decidiu que ela não tem solução. E a única coisa, o único esforço que ela tem é de convencer as pessoas que ela não tem solução, porque não ter solução é uma maneira que ela tem de estabelecer vínculos. Isso é terrível, minha gente. Na nossa estrutura familiar, eu estudei um pouco de terapia sistêmica, né? E é muito interessante como a terapia sistêmica analisa as relações humanas, familiares, a partir destes modelos. Segundo eles, para usar 2 exemplos só. Toda família tem o de sucesso, aquele que brilha, aquele que é dinâmico, aquele que atrai facilmente as atenções, e toda família tem uma vítima. Conseguiu lembrar quem é na sua casa? Às vezes uns são mais felizes que o outro, tem 2, 3 vítimas e um sucesso só. E a terapia sistêmica nos ensina que essas relações são dependentes. O que faz sucesso é consciente que faz sucesso. E inconscientemente ele mantém a vítima, porque ele sabe que a vítima faz parte do seu sucesso. Ela reforça o sucesso. Ele vai saber se sempre necessário, ele vai saber se sempre estrutural.
E a vítima sabe que se ela deixar de ser vítima, ela perde o vínculo com o sucesso. É terrível isso. Pode observar, nós vivemos muito essas relações. E é claro que a terapia sistêmica analisa de maneira muito especial a família, mas isso também ocorre nos nossos grupos de amigos. Você tem aquela amiga que vai estar sempre, eu falo que parece um bulldog, né? Tem gente que parece bulldog. Você já viu um bulldog feliz? Já, é que você não percebe. Você já viu um bulldog feliz? É a mesma cara de quando está bravo. Então nós temos as pessoas bulldogs entre nós, né? As pessoas bulldogs são essas que experimentam essa beleza de ser vítima, né? Elas não fazem muito esforço, né? Mas hoje, de maneira especial, nós queremos pedir que a força do Espírito Santo desça sobre todos nós para nos ajudar a escolher, para a gente permitir que aconteça na nossa vida aquilo que verdadeiramente interessa aos planos de Deus. Não adianta a gente querer procurar uma estrada que não vai nos levar ao lugar onde Deus sonhou para nós. Vamos permitir que Deus faça isso em nós, que ilumine a nossa cabeça, que ilumine as pessoas que têm influência sobre nós, que abra o nosso coração para que a gente tenha essa sensibilidade de perceber qual é o caminho que Ele quer para nós. Derrame sobre nós, sobre a nossa mente e coração, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco, então, gente. Ao meu lado, Gabriel Chalita. O livro Cartas entre Amigos fala muito também, essa segunda edição, segundo já, né? Segundo livro, é. O primeiro falava sobre medos, medo da morte, medo do envelhecimento, medo da solidão, medo da doença. E esse fala sobre vitórias e derrotas, né? Como é que a gente pode fazer para transformar aquilo que a gente acha que é uma derrota numa vitória? Como é que a gente pode fazer para trabalhar o cotidiano e buscar no cotidiano as razões para ser feliz? É um livro que tem muito de literatura, né? A gente fala de Morte e Vida Severina, a gente fala dos Sertões, fala de Guimarães Rosa, de Cecília Meirelles, de Clarice Lispector, né? Fala de autores da literatura, da filosofia e fala de pessoas comuns, né? Eu conto de uma mulher que trabalhava na minha casa, ele conta do pai dele que era pedreiro, a gente conta de pessoas que têm os seus calvários, que nos apresentam os seus calvários, e a gente colocou isso de uma forma muito poética, muito singela nesse livro. Você acha que, meio a tanta tecnologia, essa coisa de Orkut, Twitter, as pessoas estão perdendo um pouco o contato um com o outro, a verdadeira amizade? Eu acho que a tecnologia é uma maravilha, né? Mas ela não pode roubar o afeto, o olhar, o abraço, a prosa. Padre, o livro fala entre ganhar e perder. O que falta hoje para o ser humano aprender a lidar mais com as perdas? Eu acho que é modificar muitas vezes a maneira como nós interpretamos a perda. Há sempre um ganho em tudo, né? É uma questão de escolha. Saber viver bem o momento que a gente está perdendo, para que aquilo se transforme numa forma de ganhar. Acho que a maneira como a gente interpreta o mundo, isso é determinante. O ser humano, ele se distingue de todos os outros justamente nessa capacidade de ter um olhar diferenciado sobre as coisas e sobre as realidades. Eu compreendo que toda a experiência que nós fazemos de Deus passa o tempo todo pela reflexão. Refletir é fundamental.